Deus, é um prazer te receber e fecha o corredor, por favor. Deus abençoe, Deus te use. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por favor, quem tem Bíblia, abram-na, por favor, no livro das Lamentações, capítulo de número 5, versículo de número 21. Enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus por estar de volta a essa igreja abençoada, o campo de Pau da Lima, campo presidido pelo muito amigo pastor Gessé, a quem nós temos por ele uma grande estima e apreço. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua muito digna esposa, nossa irmã Frank Meire. Obrigado pelo carinho. E eu percebo que eu estou ficando velho porque me parece que a filha do Gessé está aqui e quando eu vim aqui era pequena. Eu estou olhando aí e eu digo, acho que é a menina que cresceu. Muito bem, tem uma menorzinha também que não sei por onde está aí. Muito bem, Deus abençoe a todas essas reverendas, amadas irmãs, guerreiras de Cristo que cantaram com muita alegria aqui. E eu ouvi um pastor dizer uma certa vez que se um pastor tiver problema com o departamento, é melhor colocar o boné e ir-se embora, porque é a maioria. E essas mulheres são tremendas. Deus as abençoe com toda a sorte de bênção, a toda a coordenação. É bom rever alguns amigos aqui. Azael, talento de Deus. Eu sei que eu estou num celeiro de talentos. Essa igreja aqui tem muita gente boa, a começar do vosso pastor. Eu tenho aqui o Francisco, amigo, e estava me lembrando ali que nós fomos consagrados juntos, eu, Francisco e o Crispim. E já se faz cerca de 10 anos que estamos aí na nossa convenção. Também vi aqui a Gislane. Enfim, a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Lamentações capítulo 5, versículo de número 21. Quem achou comigo, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Eterno. Faze-nos voltar para ti, ó Senhor, e nós nos converteremos. Renova nossos dias como nos tempos antigos. Diga amém. Eu não vou me demorar muito, mas eu queria que a banda só tocasse uma musiquinha para mim, por favor. Prometo que eu não vou fazer um medley aqui não. Põe Dó maior aí para mim, por favor. Enquanto isso, você vai glorificando a Jesus aqui. Só um pedacinho. Seguro estou nos braços daquilo que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é meu descanso. Teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. E em teus braços é meu descanso, meu descanso, meu descanso. Seguro estou nos braços daquilo que nunca me deixou. Deus
Deus, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar Ramaia séria, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teu braço. Recaio em tuas graças, meu Pai. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio, recaio de novo. E acharei conforto em teu Urabaxuri me quereba Urateia seraba torrebas ema me guardou em teus braços. Meu descanso em teus braços é meu descanso, a labaturi é feia, a lamandora sai, orabá, ele é pecando levas, e em teu braço sei, em teus braços é meu descanso, e em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Amém. Amém. Oh, glória. Meus queridos, por favor, me acompanhem nesses poucos minutos que nos restam. Nós temos um tema aqui que é importante, um tema muito propício para esse tempo.
E eu preciso de alguns minutos para falar dentro desse tema escolhido para esse conclave espiritual. Para tanto, eu preciso fazer uma breve introdução sobre este livro das Lamentações que nós terminamos de ler, capítulo 5, versículo de número 21. No entanto, eu preciso fazer um breve apanhado aqui à guisa de introdução. Esse livro das Lamentações, ele foi escrito pelo profeta Jeremias, e ele termina escrevendo esse livro em forma poética, de modo que se você estiver com a Bíblia aberta aí, você verá que esse livro, ele foi escrito como se fosse um acróstico, seguindo a ordem do alfabeto hebraico, contendo 23 versículos. O único capítulo que tem mais de 23 versículos é o capítulo 3, que termina tendo 66 versículos. Entretanto, esse livro das Lamentações não é só um livro poético, escrito em forma de acróstico, mas esse livro também das Lamentações é um relato de um momento de caos e de crise que desencadeou-se na nação de Judá. Como toda crise tem um seu causador, o causador dessa crise foi um cidadão por nome Zedequias, que assume o reino de Judá. Ele começa a reinar e no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, versículo de número 14, a Bíblia vai dizer que ele faz tudo o que era mal aos olhos do Senhor. E uma das coisas erradas que Zedequias faz é que ele começa a reinar sem pedir orientação de ninguém. E se tinha uma coisa que todo rei sensato deveria fazer ao assumir o trono, era ouvir conselhos. Nós vimos, por exemplo, uma derrocada, um grande erro, um grande fracasso do filho de Salomão, Roboão, porque não ouviu os conselhos de quem deveria lhe dar conselhos. Zedequias assumiu o trono e ele não ouve, por exemplo, os anciãos, que eram os detentores da tradição. Ele não ouve, por exemplo, os sacerdotes, que eram os detentores da lei. E ele não dá ouvido aos profetas, que eram os porta-voz de Deus na terra. Ele assume o trono e ele começa a estabelecer os seus planos de governo, sem pedir orientação de ninguém. A primeira coisa absurda que ele faz é que ele termina quebrando a aliança que neste tempo Jerusalém tinha com Babilônia, pois antes dele, Jerusalém era tributária de Babilônia. E ele termina se insubordinando contra o rei de Babilônia, entendendo ele que não deveria mais enviar tributos para a Babilônia. Em face disso, ele começa a cometer outros desatinos, agora ligado à questão espiritual. O texto sagrado diz que ele começa a adorar outros deuses, a queimar incenso para outros deuses. E tal qual era o pecado de Zedequias, assim também era o pecado do povo. Então Deus começa a levantar profetas para dizer a Zedequias que ele não deveria cometer tal erro. Deus começa a levantar profetas para dizer a Zedequias que ele deveria voltar atrás, que ele deveria se humilhar, que ele deveria tomar um caminho diferente, que ele deveria servir só a Deus. No entanto, se você está com a Bíblia aberta, no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 14, a Bíblia vai dizer que ele critica dos profetas. Ele não dá ouvido aos profetas, ele zomba dos profetas, se achando no direito de que tudo aquilo que os profetas estavam dizendo não ia chegar até ele. Num sentimento de segurança, de altivez, de presunção, ele não ouve os profetas. De modo que a Bíblia diz que chegou um dia que Jeremias com seus companheiros passaram a noite toda aconselhando, falando, orientando a Zedequias que ele não cometesse tal ato, mas ele não dava ouvidos. E infelizmente, diante desta situação, só houve um remédio, só houve da parte de Deus um meio para que Zedequias pensasse. E a única saída encontrada por Deus foi permitir que a punição viesse sobre eles. A única saída que Deus encontrou foi permitir que a nação de Judá fosse castigada. E é daí então que o castigo começa a eclodir no ano 587 a.C.
Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, e dali para frente ele entra no reino. A Bíblia Sagrada vai dizer que uma chacina Nabucodonosor começa a provocar com seus soldados. Ele entra em Jerusalém e ele começa a matar os jovens ao fio da espada. Continua a sua chacina, e no Salmo de número 137, último verso, a Bíblia diz que ele apanha as crianças de colo e arremessa as crianças nas pedras. Continua Nabucodonosor com a sua chacina, pega Zedequias e venda os olhos. Continua Nabucodonosor com seus exércitos, fazendo todo tipo de mazelas. Ele pega todas as mulheres, leva para a praça principal e estupra as mulheres aos olhos dos senhores de idade que havia em Judá. Achando que ainda era pouco, ele invade as casas, saqueia tudo que as pessoas tinham em suas casas e ateia fogo nas casas. Depois ele invade o templo, pega todos os utensílios sagrados que havia no templo e destrói o templo. Deixa uma parte a mercê da própria sorte em Jerusalém, e ele leva uma parte para a Babilônia. Diante desta situação, uma fome graçou por toda parte em Jerusalém. A fome chegou no limite que Jeremias, que escreve este livro, chega a dizer que a fome chegou no limite tão grande que as crianças de colo tinham tanta fome que a língua apegava-se ao paladar. A fome chegou no limite tão alto que, infelizmente, as mulheres cometeram um pecado hediondo, pecado que Deus reprovava com veemência, que era o pecado de antropofagia, pecado de canibalismo. Em face da fome, as mulheres começaram a matar os filhos e comerem. E diante dessa situação decadente, Jeremias, que era um profeta patriota, nacionalista, que estava lá em loco, que viu toda esta situação, ele começa a chorar, ele começa a lamentar, e com lágrimas nos olhos ele apanha uma pena, ele pega um rolo e ele começa a escrever este livro, denominado de Livro das Lamentações. Cada capítulo retrata um sentimento. O capítulo de número 1, por exemplo, Jeremias começa a dizer que o povo estava tal qual uma mulher privada de seu marido e de seus filhos. Capítulo de número 2, Jeremias começa a dizer que o povo começou a ver Deus como inimigo implacável. No capítulo de número 3, agora era Jeremias que estava envolvido no sentimento. Detalhe, foi ele que profetizou dizendo que o mal viria sobre Jerusalém. Foi ele que disse que se o povo não se humilhasse, que Nabucodonosor invadiria Jerusalém. Uma coisa é falar e outra coisa é viver. Quando ele se viu envolvido naquela situação, quando ele viu o povo morrer de fome, então ele se envolve naquele sentimento. E no capítulo 3, é ele que começa a pôr a culpa em Deus de todo o mal que veio sobre Jerusalém e sobre ele. Ele começa a dizer no capítulo 3, versículo de número 1: eu sou o homem que foi afligido pela vara do furor do Senhor. Foi ele que me fez beber fel, foi ele que me fez beber absinto, ele quebrantou todos os meus ossos. Deus me encurralou, eu não posso nem sair. E chegou a dizer, e ainda quando eu clamo e grito a ele, ele exclui a minha oração. Mas aí vai passando o tempo, ele percebe que Deus não tinha culpa de nada, e ele termina dizendo no versículo de número 39: de que se queixa pois o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Percebe então que Deus não tinha culpa, e ele continua a escrever esse livro. No capítulo de número 4, ele fala sobre as consequências do pecado, e no capítulo de número 5, ele fecha esse livro. No capítulo de número 5, Jeremias revela, e ele mostra que o povo estava quebrantado. Jeremias revela que o povo estava humilhado. Jeremias revela que o povo queria voltar-se para Deus. Jeremias mostra que o
o reino de Judá ainda estava de pé. Jeremias mostra que o trono da linhagem davídica havia caído, mas o trono de Deus continuava firme no seu lugar. Jeremias revela que o povo queria voltar-se para Deus, buscava uma conversão sincera, mas estava meio envergonhado, não sabia como fazer. Então Jeremias resolve se colocar como intercessor diante de Deus e diante do povo. Ele dobra os seus joelhos e ele começa a orar dizendo, no capítulo 5, a partir do versículo 16: nós pecamos, nós erramos, caiu a coroa da nossa cabeça, nós estamos humilhados. Mas aí no versículo de número 21, ele traz neste final de oração o tema deste conclave espiritual. Ele termina dizendo: Senhor, converte-nos a ti, converte-nos a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como no passado. Eu vim aqui debaixo da graça. Eu não vim aqui só ver o pastor Jessé, eu não vim aqui só ver o Francisco, eu não vim aqui participar só desse culto. Eu vim aqui debaixo da graça de Deus, e eu tenho uma palavra. Deus tocou em meu coração para trazer algo a esta igreja. Já faz mais de um mês que estou preocupado dentro desse tema, também entendendo o peso desta igreja, de estar nesse conclave, nesse púlpito. Haja vista que é um ambiente onde já passou grandes oradores da palavra, mas eu não vou voltar atrás. Eu não estou com medo do que eu vou falar, porque eu sei que o que eu vou dizer aqui vem diretamente do trono para essa igreja. E se você veio ouvir a voz de Deus, prepara o seu coração, porque eu estou sentindo um clima favorável. Ele está nessa casa. Ele já disse no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 11: toda vez que eu abrir a minha boca e falar a minha palavra, ela não voltará para trás vazia. Se você tem certeza de que Deus está nesse lugar, pega a tua parte, levanta a tua mão e dá um barulho de glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O tema deste conclave é metanoia. Repito, o tema desta festa é metanoia. A palavra metanoia vem do grego koine. A palavra metanoia você encontra na Bíblia 59 vezes. A palavra metanoia, transliterando para a nossa língua portuguesa, significa conversão, converter, conversão, converter, mudança de rota, mudança de caminho, mudança de mente, mudança de pensamento. É isso que significa a palavra metanoia. E Jeremias está dizendo: converte-nos, Senhor, a ti, converte-nos, Senhor, a ti. Todavia, eu vou dizer algo de Deus aqui essa noite. Vou falar debaixo da graça que papai está me dando para dizer aqui nesse púlpito. Infelizmente não está havendo na vida de muitos crentes a metanoia. Não. O que está havendo na vida de muitos cristãos, sabe o que é? É outra palavra grega. Sabe qual é a outra palavra grega? Metamelomai. Pastor, que palavra é essa? Que significa a palavra grega metamelomai? Vou falar. Metamelomai na língua grega, transliterando para a nossa língua portuguesa, significa remorso. É remorso. Tem muita gente que não está tendo arrependimento sincero, está tendo remorso. E todo remorso é provocado quando a pessoa sabe que o que ela cometeu foi grave. No entanto, ela não se arrepende, com medo de cometer outra vez o mesmo pecado. Ela sente remorso com medo, sabe de quê? Da consequência dos atos que ela vai ter que pagar. Aí sabe o que é que faz? Aí chora. Sabe o que é que faz? Procura a liderança para confessar, mas não muda, não se arrepende de forma sincera, até chora às vezes. No entanto, Deus não está nem aí para o choro de quem não se arrepende com sinceridade. Vou falar na Bíblia, vou mostrar na Bíblia de pessoas que até choraram. Eu vou mostrar na Bíblia de pessoas que até sentiram o peso do que fizeram, mas não tiveram um arrependimento sincero. Quer ver na Bíblia? Vem comigo. Carta anônima aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 16. A Bíblia vai chamar Esaú de devasso. E por que chamou de devasso? Porque ele vendeu a bênção da primogenitura
altura. E depois que ele soube que Jacó tinha passado na frente, que Jacó tinha recebido a bênção da primogenitura, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele chora amargamente. Todavia o escritor fecha o versículo dizendo que as muitas lágrimas não eram de arrependimento, mas eram de remorso. Mateus capítulo 27, versículo de número 3. Judas vende Jesus. Depois que ele vendeu Jesus, ele sente remorso, a consciência pesa, a mente começa a apertar. Pegou as 30 moedas de prata, levou até o trono, até o palácio do sumo sacerdote, entregou na frente do sumo sacerdote. E a Bíblia diz que ele fez isso porque estava com remorso, e o remorso fez ele provocar outro desatino, outro pecado, porque ele se suicidou. A Bíblia mostra que Faraó, uma certa vez ele erra, na outra vez ele erra de novo, em face das pragas. Sabe quantas vezes ele admitiu que havia pecado? 2 vezes. Sabe quantas vezes ele pediu para Moisés orar por ele? 3 vezes. Moisés, ora por mim, eu errei, eu pequei, peça misericórdia a Deus por mim. Mas ele melhorou? Não, continuou na mesma prática dos seus erros. Números capítulo 22, versículo 34. Lá vai Balaão amaldiçoar o povo de Deus. No meio do caminho ele encontra um anjo com a espada desembainhada, ficou com medo do anjo, confessou o pecado. Mas quem disse que melhorou? Melhorou? Não, continuou no mesmo caminho para amaldiçoar o povo de Deus. Eu vejo na Bíblia Saul. Sabe quantas vezes Saul errou? Errou 3 vezes. Confessou a primeira, confessou a segunda, confessou a terceira. Mas quem disse que Saul melhorou? Não melhorou, continuou na mesma prática, e o final foi o suicídio. Eu vejo na Bíblia João Batista pregando o evangelho lá no deserto, e muita gente querendo ser batizada. Mas João olhou para o povo e disse: porventura vocês têm frutos dignos de arrependimento? Não tinha, era só remorso, querendo ser batizado. Tem gente assim, até chora, até derrama lágrima, procura o pastor, até confessa, mas não melhora de vida. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele não está nem aí para a tua lágrima, Ele não está nem aí para o teu choro. O que Ele quer saber é se tem arrependimento, se tem arrependimento, se tem arrependimento. Deus está à procura daqueles que se arrependem de verdade diante da sua presença. Está vindo Arabago Semaia. Tem espírito de carpideira pegando muitos crentes. Chora que é uma beleza, derrama lágrimas copiosas, mas são só encenação. Malaquias capítulo 1. Sabe o que a Bíblia diz? Que no tempo de Malaquias o povo não respeitava a Deus, levava o pior para oferecer a Deus, desprezava a mesa. E sabe o que eles diziam? Que o culto era uma canseira. Até o culto eles achavam enfadonho. Mas sabe o que acontece no capítulo 2 versículo 13? No capítulo 2 versículo 13, Deus disse: quando vocês vão para minha casa, cobre o meu altar de lágrimas, choram bonitinho, derrama tanta lágrima diante do meu altar. Eu não estou nem aí para a lágrima de vocês, eu estou olhando para o coração. E a palavra, como a ceia, a palavra de Deus aqui essa noite é esse: rasga o coração e não as tuas vestes. Deixa de encenação, para com essa história de dizer que está arrependido. E eu vou dizer mais outra coisa que Deus está mandando eu falar aqui. Não peça perdão a Deus por um pecado que você não odeia. Eu estou sentindo um peso da glória de Deus aqui.
Não adianta. Pede perdão hoje, confessa amanhã, depois de amanhã, mas vai praticando o mesmo erro, vai errando de novo, e erra depois, e vai errando depois. Tem gente abusando da graça. Não abuse da graça, porque uma hora a porta da graça pode se fechar. Aproveita essa noite que Deus está falando. Entra no concerto com Ele, rasga o teu coração, conserta o teu altar. O tema é metanoia. Então, pastor, já que metanoia não é remorso, então como pode se dar metanoia, já que metanoia significa arrependimento? Eu vou dizer a vocês, o homem por si só, ele não se converte. O homem por si só, ele não busca a verdadeira metanoia, a conversão, a mudança de rota. Para que a pessoa se converta, Deus termina se utilizando de meios para que essa pessoa venha se converter. Para que a pessoa se converta, Deus utiliza seus métodos para que ele volte ou ela volte atrás. No caso do povo de Judá, o instrumento que Deus utilizou para que o povo voltasse atrás foi o sofrimento. O sofrimento é o meio que Deus utiliza para tirar de nós o orgulho, para tirar de nós a altivez, para tirar de nós a arrogância. Eu não vou mudar, ninguém manda em mim, eu vou continuar seguindo esse caminho. Pastor não manda na minha vida. Aí Deus diz assim: peraí, vou mandar uma provinha para ele, vou mandar uma lutinha para ela, quero ver se ela não volta atrás agora, quero uma massúria, quero ver se ela não se humilha. O sofrimento é o meio que Deus utiliza para que uma pessoa se converta. O outro meio que Deus utiliza para que uma pessoa venha se converter é usando a sua palavra, é enviando a sua palavra. A palavra de Deus aclara a mente de quem está com a mente obscurecida. Paulo termina dizendo que Satanás cega a mente das pessoas para que não ouça a palavra, mas quando ele ouve a palavra, a mente é aclarada e ele busca a verdadeira conversão. Outro meio que Deus utiliza para que alguém se converta, quem está comigo diga amém. O outro meio que Deus utiliza para que alguém se converta é através da ação do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 7, salvo engano, Jesus Cristo termina dizendo que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O outro meio que Deus utiliza para que alguém se converta, sabe qual é? É quando essa pessoa, depois de ouvir a palavra, depois de ser convencida pelo Espírito Santo, ela se liga diretamente a Cristo. Quem está ligado no céu, quem está ligado em Cristo aqui, dá um sinal, dá um sinal. Dá um sinal na carta, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo de número 17. Jesus orando termina dizendo: Pai, tu em mim e eu neles. E aí vem o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo termina dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Outro meio que Deus utiliza para que alguém se converta, para que alguém busque a verdadeira metanoia, sabe qual é? É através de uma palavra de repreensão. Eu sei que ninguém gosta, eu sei que o povo fica dizendo: pra quê? Trouxe aquele neguinho lá de Serrinha para bater na igreja, para falar duro com a igreja. Aqui tem pastor, pra que mandar aquele neguinho pra cá, para falar aquele negócio? Pois bem, a maneira que Deus utiliza para que alguém experimente a verdadeira metanoia é através de uma palavra de repreensão. O povo estava perdido, o povo estava pecando. Aí vem Deus, envia João Batista, e a primeira mensagem de João Batista não foi massageando o ego. A primeira mensagem de João Batista não foi como coaching para trazer palavras terapêuticas para o povo. A mensagem de João Batista, o primeiro sermão pregado foi esse: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus, em Mateus capítulo 10, chama os 12 discípulos e terminou dizendo para os 12: ide e pregai o evangelho do reino, dizendo: arrependei
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, depois que foi batizado com o Espírito Santo, não foi dizendo: vinde como estáis e fique como quiser. Não, o povo procurou Pedro e disse: ei, queremos ser batizados, queremos falar língua estranha, como é que a gente pode adquirir isso? E Pedro disse: vocês querem ser batizados? Quer falar língua estranha? Está achando esse idioma bonito? Pois bem, lá vai a palavra: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado com o Espírito Santo. A maneira que Deus utiliza para que alguém se converta é através de uma repreensão da sua palavra. E eu vou usar a Bíblia, Provérbios capítulo 1, versículo 23. Deus toma a boca de Salomão e ele termina dizendo: convertei-vos pela minha repreensão. Quem está pegando, diga amém. Quem está pegando, diga amém. Pastor, mas está duro. Pastor, está difícil. Eu não estou conseguindo nem dar glória. Está ruim demais. Está batendo demais. Eu vou dizer: quem recebe repreensão tem promessa. Quem recebe repreensão tem promessa. Tem promessa. Quem recebe palavra dura sem fazer biquinho tem promessa. Quem recebe palavra dura sem fechar a cara tem promessa. Provérbios capítulo 1, versículo 23. A conclusão do versículo 23, sabe o que é que diz a conclusão? A conclusão diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, assim diz o Senhor, porque eu derramarei sobre ele e sobre ela o Espírito Santo abundantemente. Quer ser cheio do Espírito Santo? Então pega, não deixa nada embora. Ela é maracandarébia, Steri Joremaia. Storimina quando mandará tudo me canderebas. Stena Joremanasse. Às vezes o meio que Deus utiliza para que alguém se converta de verdade e vivencie a verdadeira metanoia é através de uma palavra dura que nos confronta, que nos coloca no canto da parede e que termine dizendo para mim e para você: muda de vida. Um dia eu fui pregar numa cidade. Enquanto pregava, um casal sentou aqui assim à frente e me ouvia. E depois do culto, esse senhor me chamou e eu fui até ele. Ele disse: pastor, eu quero passar para a igreja, eu quero ser crente. Fiquei com vergonha de ir lá na hora que o senhor fez o apelo, mas eu quero ser crente. E a esposa do lado, enquanto ele dizia para mim: eu quero ser crente, o Espírito Santo me disse: ele está tentando enganar a ti e a mim. Ele está traindo a esposa. E ele veio para a igreja para dar uma de crente, porque o negócio vai explodir. E depois que a coisa explodir, ele vai tentar se camuflar dizendo que agora ele é crente. Olha aí, eu estou até na igreja. Não fui eu não. E eu pedi à esposa para dar uma saidinha. Eu disse: você está tentando enganar quem? Você está traindo a sua esposa. E veio para a igreja dar uma de crente só para tentar camuflar teu erro, teu pecado. Seleme candorevassai, telebe candarossúria, rabaio nemantarai juíze. E eu disse a ele: olha, não adianta tentar camuflar teu erro. Amanhã a bomba vai explodir e não tem como esconder-se aqui na igreja. Se quiser aceitar Cristo de verdade, se converta com sinceridade, abra teu coração, conta tudo para tua esposa agora, e aí você vai ser convertido e vai morar na glória. Mas se ficar tentando esconder isso, tentando camuflar aqui na igreja, Deus manda te dizer que não vai ter jeito nenhum, porque a bomba vai explodir.
O Senhor veio nos confrontar aqui esta noite. Se possível, me ajude a pregar dizendo para quem está do seu lado: isso é a verdadeira metanoia. Depois da conversão sincera, o que Deus espera de mim e de você é que eu e você continue vivenciando essa metanoia. E de que maneira, pastor, eu posso continuar vivenciando essa metanoia na minha vida? Aí vem outra palavra grega que está nesse versículo 21 do capítulo 5 das Lamentações. A outra palavra grega vem do grego koiné, que significa, que é anakainosis. Pastor, que palavra é essa? Dá para explicar, transliterando para a nossa língua portuguesa, essa palavra anakainosis significa renovar, renovação. E a palavra renovar, na nossa língua portuguesa, significa tornar novo, ou como novo. O apóstolo Paulo, ele utiliza este termo em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele termina dizendo que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. A gente precisa buscar essa verdadeira renovação. Paulo se utiliza desse termo para falar do novo homem. Ele termina escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14, salvo engano. E ele termina dizendo que nós temos que nos renovar do novo homem. Renovação. Precisamos, para manter essa metanoia, buscar sempre esta renovação. No entanto, a palavra renovar, e aqui eu termino essa mensagem, a palavra renovar também significa, sabe o quê? Repetir, refazer. A palavra renovar tem uma ligação direta com o passado, de maneira que Jeremias termina dizendo: renova os nossos dias como no passado. E eu vim aqui essa noite para dizer, sabe o que? Deus quer que eu e você aqui essa noite coloque os olhos no retrovisor. Se quisermos vivenciar a verdadeira metanoia, precisamos olhar um pouco para trás. Eu vim aqui essa noite para te pegar nos braços e te levar um pouco para caminhar no passado. Quem viveu o passado vai voltar a rememorar o passado. E quem não viveu o passado dessa igreja, que tem pouco tempo de crente, eu quero te convidar para ir comigo nessa viagem. Vamos fazer um flashback espiritual aqui essa noite. Se quisermos ser renovados, precisamos voltar ao passado. Olha aqui para mim. Com toda essa parafernália de robótica, com toda essa parafernália cibernética, com todo esse avanço tecnológico, com expedições espaciais, e a cada dia o homem descobrindo mais uma coisa nova. Com tudo isso, sabe o que Deus continua dizendo para mim e para você? Não retires os limites antigos. Com todo esse avanço tecnológico, sabe o que é que Deus continua dizendo para mim e você? Lembrai-vos da mulher de Ló. Com todo esse avanço tecnológico que o mundo caminha para frente, Deus continua dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Com todo esse avanço tecnológico, Deus continua dizendo: volta atrás e pratica as primeiras obras. Se quisermos continuar vivendo a verdadeira metanoia, precisamos colocar os olhos no retrovisor. E eu preciso ser um pouco saudosista aqui. Por favor, eu peço a permissão. Porque, olha, irmãos, a gente está muito bem na fita, como diz o povo. A igreja entrou em todas as camadas sociais.
A estatística diz que hoje existe 31% de evangélico no Brasil. Nós crescemos, alcançamos postos altos que a gente nunca imaginava de alcançar. Esse povo que algum tempo atrás alguém chamava de plebe, de ralé, de povão, hoje eles olham para nós com olhar de admiração. Nós crescemos, nós estamos muito bem servidos de talentos, nós estamos muito bem servidos de equipamentos, nós estamos muito bem com relação ao aparato de som e outras coisas. Porém, mesmo diante de tudo isso, Deus está dizendo aqui essa noite: volte a olhar para trás. Eu preciso me lembrar dos tempos áureos dessa igreja. Por bondade de Deus, eu tenho 43 anos de crente. Eu sou oriundo da cidade de Itabuna. Eu nasci nessa igreja como Gessé e outros mais aqui, que nasceu praticamente debaixo dos bancos dessa igreja. Eu tenho moral para dizer algumas coisas aqui. Me lembro muito bem no dia que eu conheci o Gessé e seu pai, na cidade de Brumado, lá nos idos de 97. Velho Gessé, pastor Zé Rodrigues. Cheguei na rodoviária e o velho foi me pegar com um Chevette, carrinho velho cheio de poeira. Eu entrei no carro e eu percebi que ele estava usando aquele carro para levar material para a igreja, todo sujo de areia. Eu entrei no carro e ele disse: vamos ali, meu filho. E eu fui com ele ver a construção. Depois da construção ele disse: vamos lá em casa. Casinha humilde, Gessé e família. Eu fiquei naquela casa, comi comidinha boa que mamãe preparou. Depois disse: vamos à noite para o culto. Eu fui. Não teve condições de ter culto na igreja, porque a igreja estava em construção. O culto foi numa laje, uma guitarrinha, mas tinha uma graça, tinha uma coisa de Deus acontecendo ali. Havia um tempero do Espírito Santo ali. Não tinha muitos talentos como tem hoje, não tinha um som como nós temos hoje. A igreja não era tão aconchegante. Os bancozinhos de talisca, de madeira, que a irmã ficava na igreja gritando: ai Jesus, tomara que termine logo, que eu não aguento de dor de coluna. Mas ficava lá. O Espírito Santo ia trabalhando e agindo. E outra coisa, sabe quantos dias tinha o culto? O culto era de segunda a sexta-feira. Só tinha sábado para a gente ficar em casa, porque era o dia da feira. E domingo voltava de novo. E domingo era escola dominical, evangelismo à tarde e culto à noite. Eu me lembro de uma época que filho de crente brincava de igreja. A esposa do pastor Nathaniel, ela conta que um dia ela foi brincar de igreja. E de repente ela era mais velha. Ela disse para o irmão dela: vamos brincar de Santa Ceia. Vamos comprar um pão, comprar aquele quiçu que mancha pulmão. E disseram que era o cálice. E começou a brincar de Santa Ceia. E quando eles partiram o pão, e o irmão dela começou a repartir o pão e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Me lembro dessa época. Eu me lembro de uma época que a gente vinha na igreja e no quarteirão você já ouviu barulho de língua estranha. Você já via gente derramando lágrimas. A maioria dos crentes tinha um lenço na Bíblia para chorar. Os bancos eram marcados de lágrimas. Eu me lembro de uma época que o pastor terminava a oração e batia na campainha várias vezes para os irmãos se levantar. Mas quem disse que o povo queria? Chorando e derramando lágrimas e falando língua estranha. E o pastor ficava dizendo amém, amém, amém. E o povo chorando na presença de Deus.
me lembro de uma época que explodiu no Brasil muitos pregadores mirins. Quem lembra desse tempo? Será que aqui teve alguns? Menino de 12 anos, de 9, menino ainda com bico na boca, que chegava na frente e pregava com graça. Eu me lembro dessa época em que eu fui batizado com o Espírito Santo com 9 anos de idade, num congresso de crianças, Azael. E a irmã tentava me segurar e eu estatalado em língua estranha. Eu me lembro dessa época. Deus está dizendo aqui essa noite: se quisermos vivenciar a verdadeira metanoia, precisamos voltar a olhar para trás. Há um espírito de quebrantamento descendo aqui nessa casa. Chega de viver de história. Chega de ficar dizendo: não, mas eu vou melhorar, eu vou melhorar. Para com essa promessa de São Luguinha. Para de ficar fazendo promessa como as pessoas fazem no final de ano, que dá 3 pulinhos e faz promessa para São Luguinha. Para com essa história. O negócio é viver em novidade de vida. Daqui para frente é bater no peito e dizer: nunca mais, nunca mais. Daqui para frente eu vou ser diferente, vou ser mais crente, não vou dar trabalho, vou tomar derrota, vou viver a verdadeira metanoia. Se você deseja isso, eu te convido aqui essa noite a experimentar isso aqui. Põe a mão no teu coração e fecha os teus olhos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor, que eu me arrependo. Cante, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Cante, eu quero quero voltar. Amor, 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 Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Você que deseja mudar de vida, se quiser mudar de vida, hoje é o dia. Você que está afastado, hoje é o dia. Você que quer fazer uma nova aliança com Deus, hoje é o dia. Você que está dizendo para si mesmo: olha, pastor, tudo que o senhor falou aí é verdade. Eu estou vivendo uma vida mentirosa, uma farsa, e eu quero viver uma nova história. Eu te convido aqui à frente. Vem. Cadê a primeira pessoa? Vem essa noite, venha, 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 venha. Jesus te chama. Jesus te chama. Venha para Cristo. Cadê a primeira pessoa? Não fique com medo, o Senhor te chama essa noite para fazer uma aliança sincera com Ele. Venha! Cadê você? Eu me arrependo. Tá vindo um? Olha aqui. A igreja dá para glorificar a Deus por essa vida. Levanta a voz e adora. Tá tendo festa no céu. Canta! Eu quero voltar. Amor, amor. Cadê a segunda?
Vai dar a segunda alma para Cristo. Hoje é o tempo que Ele te dá. Eu quero voltar. Onde está a segunda pessoa? Pastor, eu sou crente, mas eu acho que eu não estou me sentindo bem. Eu preciso melhorar. Deus te chama. Deus te chama aqui essa noite. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Sabe o que a Bíblia diz? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Está vindo a segunda. Faz festa, igreja, faz festa. Faz festa, faz festa, faz festa. Não quero mais errar. Não quero mais pecar. Não quero transgredir. Só quero te servir. Quero ser mais fiel. Quero ser verdadeiro. E no teu coração tu és o último ir. Primeiro cante. Eu quero estar em tua casa. O teu poder quero sentir. Não há lugar no mundo do que estás perto de ti. Meu Deus, amado da minha alma, há uma graça sendo derramada aqui essa noite. A tua palavra terminou nos compungindo aqui nesse ambiente. Nós fomos confrontados pela mesma. E a tua palavra, Deus, é quem tem poder para mudar, para alterar as coisas. A tua palavra é quem convence, a tua palavra é quem liberta, a tua palavra é quem transforma. As nossas palavras não são perenes, as nossas palavras não têm peso, as nossas palavras não conseguem mudar e alterar a vida de ninguém. Mas a palavra tua é comparada com martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é comparada como fogo abrasador. E o teu povo recebeu a tua palavra. O teu povo está quebrantado diante da tua presença. E nessa noite, Pai, eu quero pedir que a tua graça se derrame sobre cada um, e que o Senhor possa visitá-los, porque a tua palavra diz que o Senhor sempre está perto de quem tem coração quebrantado, de quem tem coração quebrantado. A minha oração aqui nessa noite é que o Senhor possa receber essas vidas que resolveram vir à frente, que resolveram fazer uma nova aliança. O inferno perdeu, o inferno perdeu. No céu está tendo festa por essas almas que abrem o coração e te aceitam como Salvador. Deus, eu te peço mais uma coisa: aonde houver um crente aqui nessa casa, alguém que recebeu a palavra, alguém que foi confrontado por ela, alguém que quer mudar de vida, alguém que quer viver a verdadeira metanoia, eu vou te pedir uma coisa: que teu Santo Espírito possa agora invadir essa casa, os quatro cantos dessa igreja, e começar a tocar nele, tocar nela, toca nesse crente, toca nessa irmã, toca nesse irmão. Mexe com a sua estrutura, move as coisas de lugar, toca nele agora. E cada um daqueles que estiverem aqui te dizendo glória a Deus e aleluia, enche essa noite, enche essa noite, enche essa noite. Prepara o coração, recebe o Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, o calor do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, a chama do poder de Deus. Receba! E quem quer levanta a mão, recebe, 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 recebe. Na direita, na esquerda, aqui no púlpito, vai receber.
recebendo, vai recebendo, vai lemaia do eribicando levácia, ela bacandaraia, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Há uma cachoeira aberta sobre esta casa, há uma cachoeira aberta sobre esta casa. Prepara a tua tampa, tira a tampa essa noite, prepara a vasilha, seja cheio, seja cheio.